Olá, bem-vindos ao canal Três Tons de Oi, RH. Estou aqui com o Serginho, com o Roberto Carlos, e hoje a gente vai falar sobre uma polêmica, que assim, a gente vem olhando isso nos jornais, ouvindo das pessoas. Gente, o que está acontecendo? Que os profissionais estão fugindo das organizações. Ninguém mais quer trabalhar em organização, gente? quase isso, né. Uau, É um que loucura. movimento mundial, né, que chegou no Brasil, que eles chamam de Great Resignation, né, em que é uma forte debandada, as pessoas estão saindo, né, e aqui a gente vai discutir um pouco os motivos, né, o porquê, né. Eu acho que a gente não consegue esgotar, mas eu acho que a gente vai levantar uma boa polêmica, bons pontos e uma boa polêmica. Eu acho que tem muito a ver, né, com temas que a gente vê cada vez mais, sendo trazidos à tona. Não é que eles não existiam, não é que eles estão surgindo, eles estão sendo trazidos à tona, que são qualidade de vida, saúde mental, né, propósito. Então eu acho que os profissionais estão revendo tudo isso, cada um, né, dentro do seu propósito, dos seus desejos, né, futuros de carreira, desejos financeiros, tem mudado muito. Então, assim, desejos de compra que na nossa época talvez existissem, hoje são diferentes, né. A questão de casa, carro, muitos jovens nem querem ter tudo isso, querem ter uma trajetória rica em experiências, querem ter experiências e muitas vezes não veem na organização essas experiências, né. Eu acho que é um É, conjunto, né. acho que é um conjunto, eu acho que tem uma questão que é contextual, né. O contexto, até por conta da pandemia, né, criou nas pessoas um certo receio de sair para um desconhecido, né? Até porque os negócios, né, as empresas começaram a ter menos resultado, algumas fecharam, né? Então sair nesse momento, né, do conforto do lerite, né, para uma situação desconhecida era uma coisa muito arriscada, perigosa, né? E agora, né, a gente percebe o retorno, né, embora exista ainda a pandemia, ainda exista, ainda está a gente ainda está sofrendo um pouco ainda os embates dessa pandemia, mas a gente percebe que o mercado, de uma certa forma, retomou, né, o que fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade de mudar. Não sei, Sérgio, o que você acha? Eu tenho uma visão um pouco esse assunto tá bom. Eu acho assim, durante a pandemia muito se fantasiou. Vocês lembram daquela expressão "novo normal"? Lembra daquela história lá? E aí, o propósito, meu trabalho vai ser diferente, né? A flexibilidade veio e não vai mudar nunca mais. Os líderes, lembra da história da empatia, né? Da orientação do líder que ele tinha que ser empático, né? Então se criou uma expectativa. Por outro lado, muita gente mergulhou mais no trabalho, né? A gente viu isso, a gente conversou, né? Com a Guinelson, com a Lina Aldi, a gente conversou com pessoas que falaram bastante sobre saúde mental, então muita gente também mergulhou. Mas eu vou ficar na promessa. Quando a gente agora está retomando, gente, muito desses pontos não estão se realizando, muito pelo contrário. Na minha visão, eu vejo os líderes bem despreparados. Esse modelo híbrido presencial, e a gente conhece pessoas que estão dando opiniões bem polêmicas, né, sobre esse tema, não aconteceu, está muito confuso. Tem gente que cada semana, empresa que decide se vai ou se fica. Estou falando aqui nos Estados Unidos. A questão da saúde mental, quando a pessoa viu que mergulhou demais, quando voltou, gente, eu tá perdida. Então, para mim, tem esse balanço, né? E eu acho que recursos humanos também não acompanhou, não está conseguindo fazer ajudar ou a influenciar nesse gerenciamento dessa mudança. Também é a minha visão. Então, eu acho que tem esse contexto da promessa, da expectativa que a gente gerou e a realidade, também agravada pelas crises, crise econômica, que a gente já sabia que teria crise. Lembra da discussão? Se volta no Y, volta no W, volta no U, sei lá, aquela história das curvas, né? Então havia uma expectativa, claro que foi agravada por combustível, guerra e tal, mas acho que tem essas diferenças de realidade, entendeu? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que tem muita coisa que explica por aí. E agora, como isso tudo não correspondeu, eu vou procurar um outro caminho, uma outra forma, uma outra empresa.
uma outra forma de viver, eu vou buscar ser empreendedor. Eu acho que agora está todo mundo se questionando e tomando decisões. Eu acho que a experiência, né, que nós vivemos nesses últimos 2 anos, ela também trouxe novas perspectivas para as pessoas. Como você falou, trouxe expectativas, sim, mas trouxe também novas perspectivas, né. Então, muitas pessoas experienciaram, uma vida no campo, que para elas foi mais em equilíbrio, né, mais alinhadas com o seu próprio desejo, perceberam que poderiam agregar realmente valor, ainda que estivesse numa situação diferente, poder ficar mais perto, às vezes, da família, né, poder realizar mais de uma atividade, porque perceberam que era possível, se tivesse uma organização, né. Mas também tiveram aquelas pessoas que estavam loucas para voltar para a organização, porque, não se encontraram trabalhando em casa, né, trabalhando fora ali do espaço corporativo. Então, teve de tudo, né. E eu acho que o grande desafio, da organização de recursos humanos é tentar reconhecer o indivíduo, né, e as suas diferenças. Eu acho que é um desafio enorme, porque você conseguir entender essas diferenças e compatibilizar, a forma de atuação da organização com essas diferenças, acho que é o maior desafio mesmo. Sim. Qualquer decisão, né, Roberto, qualquer direcionamento que a empresa tome, que seja único, vai atender um grupo e vai desatender a outro grupo. Então, É, como é que ela faz isso para conseguir é, atender, né? eu acho que as empresas, né, têm que aproveitar, olhando do aspecto do lado das empresas, depois a gente pode falar em relação às pessoas. Mas eu acho que as empresas têm uma oportunidade, né, de revisar e rever os seus principais elos que têm com os colaboradores, né. Sabe que remuneração, benefícios, aprendizado e ambiente, né. Eu citei 4 aqui, são grandes elos, né, que fazem com que a pessoa permaneça na empresa, né? Se ela trabalhava antes remota, vai trabalhar agora no modelo híbrido, né? Será que o ambiente está favorável, né? Se ela tem a mesma condição de aprendizado que ela tinha antes, né? E os outros aspectos também que deve ser visto como benefício e remuneração, né? Eu acho que a empresa tem que exatamente rever esses elos e reforçar esses elos para não perder os talentos, porque assim, saída vai acontecer, né? De repente é até bom sair algumas pessoas que a gente quer mandar embora e, né, não geram resultado para a empresa, mas a gente tem que se preocupar com os talentos também, né? É claro que todos, a gente tem que ter uma preocupação geral com o emprego, isso é uma função social, né, das empresas, principalmente da função de RH também. Mas eu acho que é um momento de reforçar, de rever esses elos. Do lado do funcionário, eu acho que ele tem que exatamente ter essa questão ela vai se arriscar no mercado, né? Será que não é o ponto, não é o caso de também rever se ela não está com a percepção errada desses links que conectam ela com a empresa? Porque, de repente, por conta dessa, se ela fizer uma reflexão, ela vai permanecer na empresa, né? Mas se ela quiser sair, tem que fazer uma saída bem feita, bem estruturada, tem que dar um salto, né? A meu ver, tem que ser um salto controlado, né? Para não dar com os burros na água depois. Tem muita ilusão também, né, Roberto? Então, É tá cheio. aquele impacto do momento, "Ah, eu quero", né, e aí na hora H não é exatamente aquilo, né. É Ah, isso sim, aí. com certeza. E eu queria falar também dos líderes, né? Eu acho que essa preparação dos líderes, acho que tem muita gente que tá um pouco perdida, então eu acho que as empresas também têm que discutir qual é o papel do líder, né? O que ele, de verdade, dentro desse contexto. Eu acho que ele tem que reposicionar, talvez o que ele tinha de conhecimento antes da pandemia, o que ele se adaptou durante, talvez algumas coisas ele tem que se adaptar. Então, o meu ponto aqui é que eu queria reforçar bastante o papel da liderança, e eu não estou falando só da liderança, aquele lá de cima, as lideranças em todos os níveis, que elas são tão importantes quanto, independente do nível que ela tem. Que muitas vezes, na minha visão, e a gente já viu isso quando a gente falou de cultura, com o Lanza e tal, se o pessoal lembrar, que aquela liderança que é mais, que está iniciando, que está no início, que está bem na ponta, ela é tão importante quanto. Então, acho que tem aí uma grande área de oportunidade que tem que ser olhada. Eu acho que
constantemente reavaliar, né, quais são os valores e o que se deseja construir enquanto cultura. E ouvir os colaboradores, né? Ouvir os líderes, ouvir todos os colaboradores e buscar ali o alinhamento da cultura também com as expectativas, né, desse grupo de pessoas. Eu acho que cada vez mais fica muito claro para mim a importância da comunicação, e recursos humanos têm um papel vital nisso, né? Em organizar, em facilitar essa comunicação, né? Gerando conteúdos que possam ajudar as pessoas a se desenvolverem e a perceberem os caminhos possíveis. Porque pode não ser um, podem ser vários caminhos também, e que enderecem ao desejo, né, de construção cultural e de evolução contínua, né. Eu acho que quando a pessoa se sente acolhida, então a gente vai, cada profissional é uma pessoa, né, o indivíduo, quando ele se sente acolhido, ouvido, ele pelo menos vai dar mais atenção, talvez ele pense, né, um pouco mais antes de tomar uma decisão mais radical de deixar a organização. E também é só um ponto, você vê a gente vai discutindo os temas, né, com relação, com pontos em relação a esse tema vão voltando, né? Mas também a gente está numa sociedade que discute muito mais, ou quer discutir, tem anseio de discutir equidade, diferenças, o que está acontecendo na sociedade. Realmente, dentro daquela empresa, eu quero. Não tem que ter vergonha, eu demonstrar realmente quem eu sou, as ideias que Eu eu quero fazer penso, parte, né, eu quero me fazer sentir parte do jeito que parte. eu sou, do jeito que eu quero ser entendido, compreendido, eu quero ter espaço, eu quero ter posição para fazer, e eu quero conhecer, eu quero ter uma empresa que efetivamente faça. Não é um programinha X, Y, Z, que realmente traga essas discussões, não tenha barreiras em discutir sistemas que muita gente acha difícil, realmente ter coragem de colocar na mesa essas questões que estão na sociedade, estão no nosso dia a dia. Então, olha, gente, quantos aspectos, eu acho que a gente pode gravar uns 20 episódios sobre isso, que é impossível de esgotar tudo, mas esse aspecto também é muito importante também, para mim faz grande diferença. Legal. Bom, gente, esse é um tema muito interessante que com certeza você deve ter uma opinião, uma experiência com ele, ou alguém que você conheça. Quer falar com a gente sobre? Escreve para a gente. Você pode escrever no canal YouTube para a gente, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Também para ouvir a gente, você pode, né, tá no Deezer, no Spotify, e ler todos os conteúdos que nós trazemos no nosso site. Então não deixa de se inscrever, segue a gente, nós gostaríamos que você fizesse parte desse grupo e que você fosse mais um tom. Muito obrigada, Serginho, Roberto, até a próxima. Legal. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau.